Vamos à palavra do Senhor, não é? Eu quero pregar, talvez até, quem sabe a gente faz uma minissérie sobre esse assunto tão importante. Eu quero falar um pouco sobre a unção de Deus, mas no sentido de que, do propósito de Deus para ungir você. Sabe, Deus, Ele nos ungiu para, diga, Ele me ungiu, diga assim, Ele me ungiu, mais forte, Ele me ungiu para, amém? Sabe, Deus nos unge para um propósito, Deus não unge ninguém à toa, e no Senhor Jesus, você tem toda a unção de Deus para exercer muitas coisas nessa terra. E um dos homens do Velho Testamento mais ungidos que eu conheço, foi Davi. Esse homem, ele foi ungido pelo menos 3 vezes, 3 vezes. Davi, quando você acompanha a sua história bíblica, ele foi ungido pelo menos 3 vezes. A primeira unção na vida de Davi veio em 1 Samuel 16, quando Jessé está ali com seus filhos, e o profeta Samuel é chamado por Deus para visitar a casa de Jessé. Quem era Jessé? Pai de Davi. Samuel, profeta, chega naquela casa para ungir Davi rei. Mas quando Samuel chega, Jessé apresenta todos os seus filhos, apresenta Eliabe, que eram do exército, os filhos do exército, os filhos empresários, mas tinha um filho que estava pastoreando no campo, diga comigo, pastoreando no campo, sabe, e Deus naquele momento não escolheu os filhos que estavam em casa com Jessé, mas o filho de Jessé que estava no campo, que era Davi, e Samuel, ungido como profeta, agora unge Davi, e Davi ali recebe a sua primeira unção, a unção que Deus deu na vida de Davi foi ali. Aquela primeira unção do profeta Samuel foi totalmente diante apenas da sua família. Ele foi ungido rei diante do seu pai, da sua família, dos seus irmãos, e isso está em 1 Samuel 16, amém? Segunda vez que Samuel foi ungido. Então primeiro, Samuel é ungido essa vez, que talvez foi a mais poderosa, a mais importante, a que virou a maior chave nesse sentido. Mas a segunda vez, Samuel, depois de 10 a 12 anos, trabalhando muito para Deus, fazendo muitas coisas, já tinha acontecido a situação de Golias, e muitas coisas já tinham passado no filme chamado História de Davi, e Davi agora é ungido a segunda vez, isso está em 2 Samuel capítulo 2, ele é ungido pelos seus líderes, mas apenas para uma tribo, a tribo de Judá, e Davi agora ele se torna o rei da tribo de Judá, ele é ungido pelos líderes, pelos sacerdotes, ele é reconhecido na sua unção, na unção que Deus já tinha te dado, para governar uma tribo, diga comigo, uma tribo, só para você memorizar. Então primeiro, Davi é ungido diante da sua família, depois Davi é ungido diante da sua tribo, diante do seu povo, e agora, Davi é ungido pela terceira e última vez. Por que última? Porque daqui para frente, ele já estava no nível máximo, nesse aspecto da unção, no sentido de autoridade de Deus na sua vida. E agora sim, depois de alguns anos, Davi é ungido pela terceira vez, isso está em 2 Samuel 5 também, onde nós vamos meditar. Davi é ungido pela terceira vez, para governar, para ser rei, agora não mais ligado à sua família, não mais para uma nação, para uma tribo, mas agora Davi é ungido rei para as 12 tribos de Israel, para as 12 tribos de Israel. Saul já tinha morrido, o seu filho tentou dar um golpe de estado, não conseguiu, e Davi agora é erguido por Deus, como ungido de Deus, para governar uma nação, amém? Diga comigo assim, a unção de Deus tem níveis, tem processo, amém? Está comigo? E eu quero falar um pouco sobre algumas lições que nós tiramos nesse processo de unção de Deus na vida de Davi, através de 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 em diante. Eu quero meditar com vocês aqui nessa manhã maravilhosa, a partir do versículo 17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado,
pelo vale de Refaim. Diga comigo assim, vale de Refaim. É importante você guardar, porque Refaim eram os gigantes da época. Aqui era o vale apelidado como Vale dos Gigantes, né? É esse nome que era dado. Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então a primeira vez agora, Davi primeiro derruba Golias. O primeiro inimigo de Davi na primeira unção foi Golias. Toda vez que Deus nos unge para, um inimigo se levanta. Vou repetir, toda vez que Deus nos unge para, um problema aparece, o inimigo se levanta. Obrigado, irmão, que eu acho que essa água com gás ia fazer alguns efeitos colaterais aqui. Eu estou pregando, de repente, eu conheço um pregador que, não sei se vocês conhecem, não vou falar o nome, mas ele pregava tomando Coca-Cola, né? Tomando Coca-Cola. Não tem nada a ver, mas ele já está na glória com Deus. Quer dizer, não sei, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas ele tomava umas 6 latinhas de Coca-Cola em cada pregação, né? E eu acho que é algo bem diferente isso. Mas pode ser que ali tenha Sprite agora. Mas voltando, cada vez que Deus ungiu Davi, Deus permitiu, ou um inimigo permitido por Deus foi levantado. Na primeira unção de Davi, levanta-se Golias. Deus ungiu Davi e o inimigo Golias foi derrotado por Deus, amém? O inimigo nunca desiste, mas sempre perde. O inimigo nunca desiste, mas ele sempre é derrotado. Sabe, depois quando Davi foi ungido pela segunda vez como rei de Judá, quando Davi foi ungido pela segunda vez como rei de Judá, o que aconteceu nessa segunda unção de Davi? Pode aumentar um pouquinho meu retorno, porque tem um som aqui. É da rua? É de político? Não vota nesse não, cara. Tô brincando. Tá atrapalhando o culto. Tô brincando, viu, gente? Nem sei quem é, né? Mas obrigado. Voltando aqui, a segunda vez que Davi foi ungido, ele foi ungido e se levantou o filho de Saul, Isbossete. Ele foi autoproclamado rei quando Saul morreu. Deus já tinha ungido Davi para estar no lugar de Saul, mas esse filho de Saul se autoproclama rei. Ele não tinha unção para isso, não tinha autoridade para isso, não tinha o povo do lado dele, não tinha nada, mas ele se autoproclamou o rei de Israel, o rei das tribos, e ele foi por alguns dias governante de 11 tribos de Israel. E nesse momento Deus levanta Davi, e agora um novo inimigo, o filho de Saul, é levantado. Mas esse, Davi não poderia, por causa da honra a Deus e ao rei Saul, Davi não poderia fazer nada contra ele. E esse inimigo, ele morre meio que pelos próprios amigos dele, né? E terceira vez que Deus unge Davi, Deus levanta, pela terceira vez que Deus unge Davi, Deus levanta, Deus permite, aliás, que um inimigo seja levantado, chamado filisteus. Esses filisteus atrapalharam ou tentaram atrapalhar a vida de Davi por um bom tempo, por muito tempo. Mas lembre-se de uma coisa, o inimigo sempre se levanta, mas ele sempre cai, amém? O inimigo nunca desiste, mas ele sempre perde todas as batalhas. E aqui aconteceu a mesma coisa, eu estou contextualizando para você. Davi agora está diante dos filisteus, esse inimigo que não desiste, e agora ele está derrotando os filisteus pela primeira vez, aí visivelmente. Versículo 20, continuando a história de 2 Samuel 5. Então, Davi foi a Baal Perazim, diga comigo, Perazim. Agora diga comigo assim, Perezim. Perazim vem de Pérez, você vai entender no final, Perezim. E lá os derrotou, e disse, assim como as águas de uma enchente, ele disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar foi chamado Baal Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. E mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu, não ataque pela frente. Dessa vez, Davi, vamos fazer diferente.
eu tenho uma nova estratégia numa batalha aparentemente igual. É o mesmo inimigo, a batalha no mesmo lugar, mas eu tenho uma nova estratégia. E Deus disse: dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente, para ferir o exército filisteu. Amém? Deus está à nossa frente. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Aleluia. Eu quero tirar com você algumas lições aqui, para como você e eu somos ungidos por Deus para a vitória. Uma das causas, um dos propósitos que Deus nos unge é para a vitória. E aqui tem algumas lições de Deus, que você, através dessa unção na vida que Deus te deu, a unção na sua vida que vem de Deus, você também vai vencer esse e qualquer um dos teus inimigos. Amém? Bom, primeira coisa que nos leva, nesse texto, a uma lição de Deus. Primeira coisa, Deus nos unge para um novo nível. Deus nos unge para um novo nível. Primeira coisa que eu quero trazer para o nosso coração nessa manhã, é que Deus não nos dá uma unção à toa. E Deus não nos dá uma unção maior só para a gente ser maior. Deus, o óleo da unção não é como aqueles óleos de beleza para a gente ficar mais bonito, Agora tem vários óleos para cura de saúde, tem óleo que a pessoa cheira, tem óleo que passa na pele, tem óleo de bronzear, que as mulheres usam para bronzear. Eu estava na praia, tem uma mulher lá que eu não sei se ela passou óleo ou se ela entrou dentro do óleo, uma senhora assim de uns 90 anos, mas tentando ter 40, e foi engraçado demais, porque assim, estava pingando óleo, engraçado, todo mundo ficou olhando, a gente finge que não viu, aquela coisa estranha, mas sabe, o óleo não é para bronzear, esse óleo é o óleo da unção de Deus, é o óleo que nos dá autoridade, é um óleo que só Deus pode nos dar, só o Espírito Santo pode nos dar. Agora veja, eu disse para você que Davi foi ungido 3 vezes, primeira unção de Davi foi para derrotar Golias, foi a unção de Deus para ele liderar um exército. A segunda unção foi para ele liderar uma tribo. E a terceira unção foi para ele liderar 12 tribos, uma nação inteira. O que eu quero dizer com isso? É que quando Deus nos unge, à medida que Ele vai nos ungindo mais, é para que nós possamos ter um nível maior de influência. Toda vez que você pede para Deus mais unção, você não pode aceitar menos influência. Se você quiser mais unção, naturalmente você está pedindo mais influência, porque Deus não vai te dar mais unção só para você ser alguém mais capacitado por si mesmo, só para você ser alguém assim, que faz as coisas mais fáceis, de maneira mais fácil. Não, uma unção maior é uma influência maior, uma unção maior, um propósito maior, uma unção maior, um propósito mais forte, algo mais poderoso de Deus está acontecendo na sua vida, se algo novo, se uma unção nova de Deus está vindo sobre você, amém? Então quando você pede uma grande unção, Deus, às vezes a gente confunde, porque nós achamos que pedir uma grande unção, não, Deus vai me capacitar mais, para eu fazer o que eu faço de maneira mais tranquila. Pode ser que Deus vai te capacitar sim, para você fazer o que você faz de maneira mais tranquila, mas quando Deus te capacitar mais, você estiver fazendo o que você faz de uma maneira tranquila, Deus vai te dar algo ainda maior, porque quando a gente pede mais unção, às vezes aparece mais pressão, mais unção, mais pressão. Você vê que isso vai acontecendo na vida de Davi. Quando você pede uma grande unção, talvez Deus vai te dar também, ou vai permitir, um grande inimigo. Você vê que quanto mais unção Davi recebia, aumentava o inimigo. No início era um filisteu, depois era um cara que tinha um exército, porque o filho de Saul não estava sozinho, ele tinha Abner com ele, que era um comandante do exército de Saul, que encrespou contra Davi, e esse comandante tinha uma parte do exército com ele. Primeiro Deus coloca um inimigo chamado Golias, que era um gigante para Davi enfrentar, depois Deus coloca 1/3 de um exército, mas agora quando Davi recebe a terceira unção, Deus permite um exército todo de filisteus contra a vida dele. Quantos estão entendendo? Só que você não pode esquecer, como eu também não, que o inimigo nunca desiste, mas ele sempre
O inimigo nunca desiste, mas ele sempre perde, ele sempre cai. Então Deus vai te dar uma unção. Quantos querem uma unção do Senhor de verdade? Quantos querem uma unção maior de Deus? Mas Deus vai te dar mesmo, Ele tem prazer de dar. Mas você precisa saber que quanto mais unção Deus te dá, mais responsabilidade Deus vai te dar, mais graça Deus vai te dar, mais poder para agir, para influenciar Deus vai te dar. Amém? Por isso que a unção de Deus, ela não pode vir sozinha. Ela precisa vir acompanhada de muitas coisas. Por isso que na igreja nós pregamos um evangelho completo. Nós falamos de princípio, nós falamos de caráter, nós falamos de tantas coisas. Por quê? Porque nada mais perigoso do que uma grande unção com um pequeno caráter. Uma pessoa com grande unção, mas com um pequeno caráter, é um grande desastre. Sabe, então Deus, Ele é zeloso. Ele quer ungir todos nós, mas à medida que nós vamos crescendo em caráter, crescendo em uma vida de princípios, crescendo em uma vida de acordo com a palavra de Deus, mais Deus também vai ter disposição de nos dar do azeite da sua unção, amém? Então toda vez que Deus te unge, você precisa entender que podem vir mais pressão, que podem vir pressões diferentes, podem vir inimigos diferentes, mas a boa notícia que eu tenho para você, é que Deus te unge para vencer as batalhas, Deus te unge com uma coragem para vencer, para avançar, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso nessa manhã, amém? Outra coisa, eu estou falando que um novo nível de unção, aliás, que a unção, ela te leva a um novo nível. Quanto mais unção, maior é o nível, mais Deus vai te abençoando, na sua influência, no seu poder, no seu poder para abençoar pessoas, sabe, Deus vai fazendo isso de um modo dele. Outra coisa, um novo nível de unção, eu estou no mesmo ponto ainda, é um novo nível de serviço, você vê que quanto mais Deus vai dando etapas na unção, na vida de Davi, mais serviço ele tem, mais responsabilidade para servir o povo. Primeiro, Davi está servindo o povo através de um ato simples. Assim, pode parecer bem complexo, mas matar Golias foi mais simples do que resolver questão com Isbosete. Foi mais simples também do que resolver questão com um exército de filisteus. Porque Golias era um filisteu, mas dentro do exército dos filisteus tinha muitos Golias. Quantos estão entendendo? Sabe, o que eu quero dizer com isso é que quando Deus te dá mais unção, você pede: Deus, eu quero mais unção, Deus, eu quero mais autoridade, Deus, eu quero teu óleo sendo derramado de mim, Deus, eu quero teu Espírito Santo sobre a minha vida de forma excepcional. Quando você pede isso, você está pedindo para Deus alargar as tendas do serviço na sua vida. Sabe, a igreja primitiva entendeu isso. Sabe, quanto mais o Espírito era derramado sobre ela, quanto mais unção sobre a igreja primitiva, quanto mais poder do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, mais serviço, mais gente, mais crescia, mais avançava, mais crescimento, mais problema, mais solução, mais Deus agindo, mais milagres e mais história boa de Deus. Amém? Você está orando pelo crescimento? Eu estava nessas férias e eu orei vários dias pelo crescimento. Orei pelo crescimento, em primeiro lugar, crescimento da igreja, amém? Depois pelo crescimento do Davi, amém? Davi, você precisa crescer, porque ele está naquela fase, gente, meu Deus. Eu falei, eu não vejo a hora do Davi aprender a andar. E agora eu estou meio assim, Senhor, podia ter esperado mais uns 2 meses. Porque o bichinho não para nem um minuto. Mas eu também orei pelo crescimento dos meus cabelos. Louvado seja Deus, amém? E você vai ver, porque Deus responde às nossas orações. Amém? Do cabelo é brincadeira. Mas vamos lá, Deus não nos unge nada além do que um novo nível de serviço. Então, um novo nível de unção é pedir também para Deus um novo nível de serviço. Deus não nos unge, deixa eu tentar falar o que eu quero falar. Deus não nos unge para comodidade, mas para comunidade. Vou repetir, Deus não nos unge para comodidade, mas para comunidade. Para fora, para servir as pessoas. Existe uma unção de Deus que vai aumentar na sua vida ainda esse ano. Existe uma unção de Deus no sentido quando a gente fala uma nova unção, não significa que é uma outra unção, mas é uma porção maior de unção. A unção é a mesma, ela tem a mesma fonte, a mesma origem, ela vem do Espírito Santo de Deus, ela vem do poder do alto, mas eu acredito, eu oro, eu peço, eu creio, eu já vejo uma nova porção de unção
unção de Deus sobre a nossa vida, sobre a Light, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes. Eu enxergo, eu estou vendo, eu estava orando esses dias e vendo Deus como se derramando de um óleo especial no nosso meio, e vai alcançar todo mundo, sabe aquela coisa que ninguém fica de fora, e todo mundo não só vai sair da igreja, num certo aspecto, entenda, não só vai sair da igreja molhado desse óleo, não só vai sair do seu tempo a sós com Deus molhado desse óleo, mas vai estar ungido por Deus para servir a comunidade. Amém? A comunidade diz respeito à igreja, diz respeito aos que ainda não estão na igreja, os que estão às margens, diz respeito aos que estão distantes, mas nós somos ungidos por Deus, não para a nossa comodidade, mas para a nossa comunidade. Amém? Louvado seja Deus. Um novo nível de unção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Diga assim: Deus me unge para um novo nível. Agora diga para a pessoa do seu lado, para ela guardar e para ela ser abençoada através do seu profetizar com os lábios. Fala assim: eu profetizo mais unção de Deus na sua vida, para um novo nível. Levante suas mãos sobre a igreja, fala assim: eu profetizo sobre a vida da Light uma nova unção para um novo nível. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Segunda coisa, versículo 18 diz assim: tendo os filisteus se espalhado pelo vale dos gigantes, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Preste atenção. Primeiro, Deus te unge para um novo nível. Depois, Deus te unge para ouvir e obedecer à voz de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Guarde isso. Muitas pessoas têm ancorado a sua jornada, têm ancorado as suas decisões, tem ancorado, tem apoiado as suas decisões diante dos inimigos, diante dos desafios, diante dos sonhos. Muitas pessoas têm ancorado, apoiado as suas decisões apenas na sua unção, e tem esquecido da palavra, tem esquecido de que a unção é uma ferramenta de Deus. Então a pessoa se apoia na unção e esquece do Deus que a ungiu. Muitos movimentos de avivamento, eles foram afundados ao longo dos anos. Alguns não duraram 2, 3 anos. Talvez movimentos criados no coração de Deus para durar séculos. Mas eles sucumbiram em dias, semanas, meses ou no máximo anos, porque foram apoiados na unção e não na obediência. O que eu quero dizer é que a unção não está acima da obediência. Davi já estava ungido 3 vezes. Davi foi ungido por Deus através de Samuel, foi ungido por Deus através dos sacerdotes, dos líderes de Judá. Davi foi ungido por Deus agora, diante de toda a nação, de todas as tribos. Davi tinha toda a unção. Davi tinha experiência no campo com as ovelhas. 12 anos atrás ele disse para Saul: olha, eu estava no campo e cuidando das ovelhas do meu pai, quando vi um leão, eu avancei no leão, eu matei um leão para proteger as ovelhas. Davi tinha experiência, Davi tinha talento, gente. Ele sabia tocar bem harpa. E ele não tocava harpa só com talento também não. Ele tocava igual esses meninos aqui, com talento e com unção. Ele tinha os dois. Então, ele ia lá tocar harpa,
Tinha vários caras que tocavam harpa em Israel, mas quando Saul precisou de alguém para tocar, ele não precisava de alguém só talentoso, ele precisava de alguém talentoso e ungido por Deus, amém? Davi é chamado por Deus, por Saul, para ir lá tocar na sua casa, e Davi tocava bem, ele tinha excelência na sua vida, porque fala lá que ele tinha uma aparência boa, ele era excelente no que fazia, e ele estava lá tocando harpa, e pelo seu talento, pela sua unção, pela vontade de Deus, quando ele tocava, o demônio de Saul saía. Ele tinha talento e tinha unção, mas ele não achava nem mesmo o talento e a unção juntos maior do que o seu relacionamento com Deus. Nada pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Nenhuma unção nova, nenhuma unção maior, nenhuma autoridade maior, nenhum recurso maior, nenhuma prosperidade maior, nenhuma empresa maior, nenhum cargo maior público. Deus pode te ungir para coisas maiores? Sim, Ele vai ungir, Deus tem prazer de fazer isso. Só que a unção de Deus, por maior que ela seja, nunca será maior do que o relacionamento com Deus. Grandes homens de Deus, cheios de unção, caíram porque eles quiseram agir sob a sua unção e não sob a palavra. Aquele que age com a unção sem a palavra, no final desobedece e perde a unção que Deus deu. Saul tinha unção, mas não tinha obediência. Saul tinha autoridade, mas não submeteu o seu coração a Deus. Saul é esse exemplo de um homem ungido por Deus. Não foi alguém que ungiu Saul, mesmo que foi com insistência do povo, mas foi Deus que ungiu. Por isso que Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Saul era ungido de Deus, mas Saul se apoiou na unção e não na palavra. Nós nunca podemos nos apoiar mais nos talentos, mesmo na nossa unção, mesmo no nosso chamado, mais do que no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Olha que ponto. Nós somos ungidos por Deus para ouvir e obedecer. A unção não é maior que o relacionamento com Deus. A unção, por maior que seja, não é maior do que a palavra de Deus na nossa vida. Davi poderia usar, voltando ao que eu estava explicando, Davi poderia usar todo o seu arcabouço, toda a sua experiência. Agora, ele tinha experiência no campo, ele tinha experiência liderando, ele tinha experiência diante da família, diante de Judá, e agora diante de 12 tribos. Agora Davi, num certo sentido, ele é o cara, ele poderia usar desse o cara para avançar. Não, agora eu sou ungido por Deus, eu preciso tomar minhas decisões, eu não preciso mais tomar minhas decisões com Deus, porque eu já tenho a unção de Deus. Mas ele não fez isso, porque mais unção é mais humildade. A unção é falsa quando o seu resultado é o orgulho. A unção de Davi aqui é tão incrível, que ele está diante dos filisteus, agora ele é o cara, mas ele não se apoiou em nada disso. Olha o que diz no versículo 19. Davi, olha aí, está comigo? 19. Davi perguntou ao Senhor. Meu irmão, quando Deus te ungir para qualquer propósito, e Deus está ungindo você, você vai receber mais unção ainda esse ano. O ano que vem é um ano de uma porção dobrada de Deus na nossa vida. Nós vamos experimentar um crescimento como você nunca viu. Sabe, você vai avançar em áreas da sua vida que você achava que ia demorar 10 anos. Eu quero declarar, porque eu estou percebendo isso em Deus, vai vir um acelerar de Deus sobre a sua vida. Sabe, Deus está de olho em pessoas aqui, Deus está com os olhos fitos em pessoas aqui para impulsioná-la. Talvez você já está sendo, de certa forma, alvo da bênção de Deus. Você já cresceu como não esperava na empresa. Você está sendo abençoado com seus filhos como você não esperava. Você está sendo ungido por Deus para liderar dentro e fora da igreja. Mas eu quero dizer para você, com muito carinho, você e eu precisamos, mesmo diante de qualquer tipo de unção, nós precisamos valorizar mais a obediência. Davi tinha tudo, experiência, unção, coração do povo, mas ele não abriu mão do coração de Deus.
Sabe, nada disso era maior do que o seu compromisso com a presença e com a palavra de Deus. Ele vai para a presença de Deus, ele ouve a palavra, ele fala: Senhor, eu devo. Ele consulta a palavra, ele queria saber a palavra, ele queria saber o que Deus ia direcionar, ele queria ouvir o que Deus ia falar, ele queria saber se tinha o sim de Deus, ainda que no seu coração ele já tinha um sim, mas ele queria saber o sim do coração de Deus. Então não importa quanto Deus te levante, não importa quanto Deus prospere a sua vida, o seu chamado, não importa o tamanho da sua experiência ministerial, no seu talento profissional, a sua experiência espiritual, mas eu quero te dizer, não faça nada sem buscar a Deus. Sabe, não importa o tamanho da unção, da autoridade que Deus vai acrescentar na sua vida, mais do que o seu e o meu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é o mais importante. A nossa orientação bíblica é a mais importante. A nossa orientação pelo Espírito Santo é mais importante. Nada substitui a nossa vida de oração, nem a unção, nem um chamado, nem uma promessa. Nada pode nos fazer afastar da vida de oração. Uma vez eu escutei um pastor brincalhão. Ele é muito brincalhão. Ele estava falando assim: sobre esse assunto eu não preciso orar mais não. E eu falei com ele: que isso, cara, você tem que orar, tá? Eu brinquei com ele, né? Ele estava brincando, mas ele falou uma coisa que às vezes muita gente pensa. Ele falou assim: eu não preciso orar mais não, porque já tem uma promessa de Deus na minha vida nesse sentido. Já tem uma promessa. Talvez Saul pensou assim um dia: eu não preciso mais pedir direção de Deus, porque eu sou quase um Deus. Sem dizer, ele tinha isso no seu coração. Eu não preciso mais, nesse nível, eu não preciso mais. Você vê como Saul começa o seu ministério, começa o seu chamado, tão humilde. Ele fala: será que sou eu? Aquele homem grande, talvez de 1,96 m, alguém é engraçado esses livros de teologia, porque o cara acerta a metragem do Saul, gente. Eu fico achando, cara, esse teólogo é bom mesmo, viu? Mas lá nos livros de teologia fala assim: um homem com aproximadamente 1,95 m. Falei, tá bom, alguém mediu lá na época, né? Tinha algum escrito, mas sabe, um homem de 2 metros de altura, mais ou menos, forte, bonitão, humilde. Olha, eu sou de uma tribo pequena, será que sou eu mesmo? Esse povo está clamando meu nome, Saul, Saul. Mas ele começa humilde, mas à medida que Deus vai derramando unção e autoridade na vida dele, ele vai canalizando as glórias para si mesmo. Ele vai canalizando o que Deus está fazendo, a sua unção, mas o que Deus faz através da sua vida, meu querido, não é pela unção em si, mas é pelo Deus que te deu, é pelo propósito de Deus. Quantos estão entendendo esse ponto? Sabe, a oração, ela potencializa a unção. A oração, ela meio que pega a sua unção e ela faz uma mistura santa para você acertar o alvo e vencer a batalha. A oração mais a unção, ela é como se fosse a arma perfeita para destruir o inimigo. Davi não vai para a guerra sem oração. Ainda que fosse ungido, ele vira e fala: Deus, eu quero o seu sim. E um sim ou um não de Deus, quando é obedecido, é uma guerra vencida. É uma guerra vencida. Davi tinha certeza que a vitória não viria apenas da sua unção, mas do Deus que o ungiu. Amém? Ele venceu Golias pela fé, ele venceu Isbosete com a obediência a Deus, e ele sabia que não venceria os filisteus de forma diferente. Ele não sabia. As maiores batalhas da nossa vida são vencidas no tempo de oração. As maiores guerras da nossa vida precisam ser batalhadas, guerreadas no nosso quarto de guerra. Se tem um filme que vale a pena você ver, veja logo. Deve ter no Netflix. Deve ter no Netflix. Deve ter também aí nas coisas aí desses Amazon Prime. Mas deve ter lá, você vê, chama O Quarto de Guerra. O Quarto de Guerra. Sabe por que esse lugar de oração é denominado pelo autor do filme e por aquela atriz maravilhosa? Sabe, uma senhora assim tão ungida, dá vontade de se abraçar aquela senhora. Meu Deus. Mas sabe por que aquele lugar de oração foi definido como o quarto de guerra?
Porque o lugar de oração é o maior de todos os ambientes para você vencer batalha em qualquer ambiente que seja. É no quarto de oração. Davi vai para a presença de Deus, com toda a unção, com toda a ferramenta, com todo o talento, com toda a autoridade, mas ele foi humilde, ele vai para a presença de Deus. A verdadeira unção, ela é colocada em prática com uma vida de oração. A oração é que leva Deus a lutar com você, diz a atriz no filme. Ela fala algumas coisas, eu tirei algumas frases desse filme, fala assim: orar é lutar do jeito certo, com as armas certas, no lugar de oração. No reino de Deus, um bom guerreiro tem uma vida de oração bem determinada. Amém? Amém? Está comigo aí? Louvado seja Deus. Diga comigo assim: a única coisa que eu preciso fazer é ouvir e obedecer. E eu quero ir para a parte 2 desse ponto. Porque não apenas adianta ouvirmos, senão obedecermos. Não adianta apenas ouvirmos, senão obedecermos. Olha o que acontece. E talvez esse seja o segredo do ministério de grandes homens de Deus, que eram homens de oração, mas que entendiam o poder da oração, que entendiam que o poder da oração não estava apenas em ouvir, mas em obedecer. Davi vai para a presença de Deus, ele pede o sim de Deus, mas quando Deus dá o sim, ele avança. Quando Deus fala sim, vai, ele vai. E aqui nesse ponto, alguns cristãos, alguns de nós, e às vezes eu mesmo já caí nesse erro, nós paramos no sim de Deus. Nós ouvimos a resposta de Deus, mas não damos a nossa resposta à resposta de Deus. E às vezes Deus está aguardando a nossa resposta, a resposta que Ele já deu. Davi chega diante de Deus e fala: posso? Deus fala: pode. A única coisa, eles perguntaram para Po Yang Cho, né? Eu estava falando dos pastores de igrejas muito assim, conhecidas no mundo. Po Yang Cho, o pastor da igreja que foi a maior igreja do mundo durante quase 30 anos, né? Na Coreia do Sul, em Seul. Essa igreja chegou a ter 1 milhão de membros. 1 milhão de membros. Hoje tem uma igreja na Nigéria, um país que persegue cristãos numa determinada região. Recentemente, houve uma matança de quase 300 cristãos a sangue frio, inclusive crianças. Esse país tem hoje a maior igreja do mundo. Mas a igreja de Po Yang Cho na Coreia foi a maior igreja do mundo por quase 30 anos. Mas perguntaram para Po Yang Cho qual é o maior segredo do seu ministério. E eu tomei posse disso quando eu descobri essa resposta. A resposta de Po Yang Cho foi assim: uma coisa só. E eles perguntaram: mas qual? Ele: uma coisa só. Parece duas, mas não é. É apenas uma: ouvir e obedecer. Diga comigo: ouvir sem obedecer é um perigo, mas ouvir, obedecendo, é vitória certa. Amém? Sabe, quando Deus te dá uma unção, é como Deus estivesse te dando quando Deus te dá mais unção, é como Deus estivesse aumentando a potência do seu motor. Outro dia eu virei para um cara que entende de carro, e eu falei assim: eu aluguei esse carro, e eu gostei desse carro porque ele é econômico. Aí ele disse para mim: eu não gostei porque ele é econômico. Eu falei: esse cara está de brincadeira, quem não quer gastar menos gasolina? E ele falou assim: eu não gostei porque esse carro é fraco, e eu gosto de potência, independente do consumo. Aí eu falei: ah, agora eu te entendi. Quando Deus te dá mais unção, Deus está aumentando a potência do seu motor. Ele está aumentando a potência. Em vez de ser um carro 1.0, é 2.0, 3.0, turbo, um carro V-Power, Power VV, é um carro mais top que tem. Amém? Amém. Agora sabe qual é o problema? Quanto maior a potência, maior é o risco se você pegar a direção errada. Porque se um carro de pouca potência pega a direção errada, talvez facilmente ele faça a curva e volte. Ele não andou muito.
Mas um carro com muita potência, com muita unção, com muito chamado, com tudo que Deus deu, pega a rota errada, é difícil retornar. Por isso que grandes empresários que abandonaram o evangelho estão em crise. Porque Deus deu uma unção no mercado, mas eles não obedeceram. Por isso que quando Deus coloca um político cristão cheio de valor lá, dá potência para ele, dá influência para ele, e ele começa a votar contra os valores cristãos, ou não votar a favor deles, ou se omitir nas posições políticas que devem ser observadas por todo cristão bíblico, ele começa a atrapalhar mais do que se ele não tivesse sido eleito. Quantos estão entendendo? Por isso que um líder é ungido por Deus, mas ele precisa cuidar do obedecer. Não adianta muita unção com pouca obediência, depois se tornam líderes frustrados, pastores que abandonam o ministério, líderes que voltam lá atrás, que sentem-se acusados, frustrados, porque receberam uma unção de Deus, mas não valorizaram a obediência. Diga comigo assim: a obediência é maior que a unção. Davi sabia disso. Eu precisava entrar um pouco mais nesse ponto para você, amém? Agora, quando nós estamos falando de ouvir e obedecer, obedecer não é o mais fácil, mas é o mais inteligente, mas é o que nós precisamos ter para concluir o terceiro e último ponto. Versículos 22 a 25, diz assim: mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale Refaim. Primeira vez Davi venceu, porque consultou a Deus. Agora olha o que Davi faz de novo. Então Davi consultou a Deus está aí comigo? Então Davi consultou a Deus novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque-os em frente das amoreiras. Assim, quando ouvir passos em cima delas, saia rapidamente, porque é o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir os inimigos. Para ferir o inimigo, aleluia! Sabe o que eu quero dizer para você? Primeira lição: Deus te unge para um novo nível, amém? Segunda lição: Deus te unge para ouvir e obedecer. E a terceira e última lição: Deus se move para você se mover. Eu já estava falando dela. Deus se move para você se mover. Preste atenção. O que traz poder de vitória não é só o que pensamos, ou o que acreditamos. É claro que tudo que fazemos tem que ser a partir do que cremos. É claro que o paradigma que tem que ser quebrado é da crença. Por isso que os coaches falam muito sobre crenças limitantes. E esse negócio existe, é até bíblico. Sabe? Então tudo é a partir da crença, amém ou não? Só que Deus faz um trabalho através do Espírito Santo, da palavra, através dos cultos, das células, da comunhão, do discipulado. Deus faz um trabalho de nos dar crenças poderosas, amém? Porém, a crença é poderosa, mas só será na sua vida a partir de quando você se move sobre ela. Qual é o grande ponto? Deus se move e a gente precisa se mover. Deus move aqui e Davi se move. Sabe? Eram os mesmos inimigos e Davi fala: ataque de outra forma. É interessante como Deus dá uma estratégia diferente. Fala: olha, não os ataque pela frente, ataque-os por trás. Por isso que tem que conversar com Deus, por isso que tem que ter uma vida de oração, por isso que às vezes é o mesmo inimigo, o mesmo lugar, é no mesmo vale, o mesmo inimigo, mas outra estratégia. O que eu quero dizer para você é que não são todas as batalhas que são iguais, mesmo que o inimigo seja o mesmo, mesmo que a ideia pareça a mesma. Por exemplo, Golias, Davi venceu lutando. Golias, Davi venceu lutando. E Deus lutou com ele, sim ou não? Deus lutou com Golias, gente? Sim ou não? Deus fez aquela pedra acertar a testa? Ou foi só a habilidade de Davi? Foi Deus. Deus estava com Davi. Amém? Está comigo aí? Deus estava com Davi, mas Davi teve que lutar.
Davi foi para o campo, Davi se arriscou, ele pega uma estilingue, 5 pedras, e ele vai para cima de Golias, porque não era o poder da pedra, mas era o poder de Deus. Mas ele lutou. Existem batalhas que Deus nos quer na linha de frente. Agora, quando foi matar Isbosete, na segunda unção, cada unção um inimigo. Na segunda unção, quando Davi foi, em tese, destruir Isbosete, que era o filho de Saul, sabe o que Davi fez? Diga comigo, nada. Davi só orou, porque existem inimigos que eles mesmos vão se destruir. Nós precisamos orar. Esse não era o inimigo para Davi sujar as suas mãos. Esse não era o inimigo para Davi se intrometer. Esse era um inimigo maior de Deus do que do próprio Davi. E Davi ora. Inclusive Davi não quer deixar os seus guarda-costas atacar Isbosete. Não mexam com isso. Essa guerra não é nossa. Vamos dobrar o joelho no chão. Sabe o que eu quero dizer? Algumas batalhas Deus quer você nelas. Outras batalhas Deus quer apenas os seus joelhos no chão. Está vendo como o amém é mais forte quando a gente fala só de oração? Foi mais forte. Por isso que nós temos que vigiar. Porque existem batalhas que você não vai vencer só com oração. Tem que ter oração e ação. Existem batalhas que é oração. Isbosete, joelho no chão, oração. De repente, os próprios comandantes de Isbosete, junto com Abner, dão uma briga ali. Aí a história está lá, dão uma briga lá, e eles mesmos matam o filho de Saul. E depois sabe o que Davi fez? Por causa da graça de Deus na vida de Davi, Davi mandou matar os que mataram Isbosete. Porque Davi acreditava no arrependimento dele até o último dia da vida dele. Davi não queria a morte dele, queria o seu arrependimento. Você quer a morte dos seus inimigos ou o arrependimento deles? Por último, Davi, em relação aos filisteus, agora Deus faz diferente. Deus fala assim: ei, peraí, não é como Golias, mas também não é como Isbosete. Deus fala assim: Davi, essa guerra nós vamos junto, mas você também não vai precisar batalhar. Essa você não vai precisar pegar estilingue, não vai precisar pegar espada, não vai precisar cortar a cabeça, igual você fez com Golias. Essa guerra, eu vou à frente. Dá a volta, sabe, parece que Deus estava falando: Davi, por mais que você seja um homem de Deus, por mais que você seja ungido, você entrou na minha frente, vai para trás, deixa eu na sua frente. Eu vou à frente, dá a volta, vai atrás deles, vai atrás das amendoim, vai atrás das amoreiras, que eu vou à frente, e Deus causa um barulho, aquelas árvores começam a balançar, a fazer um barulho, e no meio desse som, os filisteus começaram a ser destruídos entre si pelo exército de Deus. Foi o exército celestial que destruiu o exército natural. Tem batalhas na sua vida, meu irmão, que você vai destruir com a unção de Deus, com o que Deus te deu, com a autoridade que Deus te deu. Pode ser com uma pedrinha, pode ser do jeito de Deus, mas Deus quer você na batalha. Tem outras batalhas que Deus quer os seus joelhos no chão o tempo todo, mas tem outras batalhas que além dos seus joelhos no chão, Deus quer o seu passo de fé. Você precisa avançar. Quando Deus se move, se mova também. Deus está dizendo: eu vou me mover, você vem atrás de mim, é comigo, não se preocupe, mas eu quero você lá. Deus poderia ter falado: não, Davi, não precisa de nada não, fica aí, eu mesmo vou lá e vou destruí-los. Mas Deus não fez isso. Normalmente Deus não faz isso. Deus gosta do nosso envolvimento. Deus gosta que você entre junto, que você participe. Amém? Está aí comigo? Então, o segredo de Davi para vencer as batalhas é ouvir e obedecer, é avançar, é se mover sobre os nossos inimigos, sobre os desafios. Mas Deus é quem está à frente. Deus é quem está lá esperando o nosso movimento. Amém? Diga assim comigo: eu estou pronto a dar o passo quando Deus se move. Amém? Deus se move, você se move. Você sai do barco, que você pisa nas águas, em nome de Jesus. Por favor, nunca fique parado quando Deus está se movendo.
Nunca fique intimidado pelo inimigo, quando Deus já está resolvendo as circunstâncias no mundo espiritual. Se Deus se moveu, nós temos que ir atrás, nos movendo com Ele, amém? É como aquela nuvem no deserto, ela se movia de dia e o povo tinha que se mover com ela. Aí a coluna de fogo à noite, o povo tinha que se mover com ela. Quando Deus se move, nós nos movemos. Deus vai mover coisas na sua vida, você move com Ele. Deus vai fazer você ouvir, mas você obedece o que ouviu. Deus vai fazer você perceber unção para algo, você avança em relação a esse algo, que Deus está com você. Ele vai à frente, Ele vai vencer essa batalha. Deus vai te dar vitória, Deus vai te ungir para um novo nível, Deus vai te ungir para obedecer, e Deus vai te mover, Deus vai se mover para você se mover rumo à vitória do Senhor na sua vida, amém? A banda pode subir. Eu só quero terminar com o que eu tinha falado para você nessa conclusão, mas bem rapidinho, um insight aqui dessa palavra final. Quando você vê, eu quero falar isso porque esse negócio de Perezim, a minha Bíblia tinha uma letrinha, Bíblia de estudo, está escrito assim, ó, Perezim, e você vê que é a palavra Pérez é romper, e o Perezim é rompimento. Quando você vai lá no livro de Ruth, não sei se você sabe, mas a história da genealogia de Davi passa por Raabe, aquela mulher que era prostituta. Ela morava em cima do muro, nas margens de Jericó. Quantos lembram dessa história? Ela salva o povo de Deus, ela ajuda os espias de Israel. Aquela que inicialmente era uma prostituta. Certo? Faz sentido? Ela salva o povo de Israel. E é interessante, porque quando você vai na genealogia de Davi, lá em Ruth, no último capítulo de Ruth, você vê a genealogia de Davi, ela começa assim, Pérez, que era pai de Salmão. Aí um nome legal para você pôr no seu filho. O problema é que na escola eles vão chamar ele de Salmão. Mas sabe, fala, era pai, Pérez era pai de Salmão. E fala assim, Salmão casou com Raabe e gerou fulano. Aí depois fala que era pai de Boaz. Boaz era o resgatador de Israel, porque Boaz casa com Ruth, aquela viúva. Boaz casa com Ruth, e a Bíblia diz, Boaz e Ruth geraram Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Preste atenção, tem um insight aqui. Você vê no capítulo 5 de 2 Samuel, obrigado, olha que top aí, ó. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Presta atenção, só quero trazer um insight. Você vê no capítulo 5 de 2 Samuel, que essas batalhas ocorreram no vale de Refaim. Diga, Refaim. No vale dos gigantes. Mas quando Davi vence a batalha, aquele lugar é denominado agora de Baal Perezim. É só um insight, não é a palavra, mas vai te ajudar. Então, no vale do Refim, no vale dos gigantes, Davi vence os filisteus 2 vezes. Mas na segunda vitória, Deus fala, agora não é vale mais dos gigantes. Agora, aqui é Baal. Está aí? Põe para mim. Capítulo 5, versículo 23, 24. Agora vai estar assim. Agora é Baal Perezim. Perezim. Amém? Está aí ou não? Baal. Deixa eu achar o versículo. Me ajudem aí, porque eu não lembro o versículo. Isso, obrigado. Então Davi foi a Baal Perezim.
Aí olha que diz lá, obrigado, esse versículo aí. Aí olha que diz lá, era no 20, perdão. Olha que diz lá, aquele lugar passou a ser chamado Baal. Essa palavra, ela vem lá de Pérez. Então, Pérez é o primeiro citado na genealogia de Davi. É sogro de Raabe, para você entender. E a Bíblia diz, então interessante que a Bíblia fala assim, Raabe, depois que foi liberta e se conectou ao povo de Deus, ela não era mais prostituta. Porque a Bíblia diz que Raabe casou-se com Salmão. Mas o ponto aqui é só o seguinte, Pérez, quando Davi fala, ele fala assim, olha, versículo 19, ele fala assim, o Senhor lhe respondeu, vá que eu os entregarei nas suas mãos. Versículo 20, Davi foi a Baal Perezim, a melhor versão é Perezim, mas tudo bem, está Perazim aí, e lá os derrotou, e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, o que tem a ver águas de enchentes, gente, com o que está acontecendo? Sabe o que Davi estava falando aqui? Era um termo que se utilizava assim como uma brecha causa destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu meus inimigos diante de mim, e aquele lugar agora passou a se chamar Baal Perezim. Fica de pé no seu lugar que eu vou te dar um insight agora. O lugar que se chamava Vale dos Refaíns, Vale dos Gigantes, agora se chama lugar de rompimento. Pega só, o lugar que se chamava lugar de batalha, lugar de gigantes, agora é lugar de rompimento. Em outras palavras, Baal Perazim é Deus do rompimento. O que eu quero dizer, o que tem a ver com a história de Pérez? Pérez é rompimento. A primeira pessoa que a Bíblia cita na genealogia de Davi é Pérez, porque a partir de um homem, e na história judaica, Pérez aparece sempre como o primeiro. Parece que ele foi criado do nada, mas não é isso. É porque Pérez significa romper. Davi é fruto do rompimento de um homem em gerações anteriores. Que eu quero dizer que quando Deus te unge para um novo nível, Deus te unge para ouvir e obedecer, e Deus se move para você avançar. Mas quando isso acontece, Deus está como se te dando uma oportunidade de rompimento. O lugar da sua batalha é o lugar do seu rompimento. O Refaim se torna Perezim. Deus está te dando uma oportunidade. O Evangelho é uma oportunidade. A vida com Deus é uma oportunidade. Oportunidade que é, pastor? De um rompimento. Um homem que rompeu com alguma coisa gerou Davi, que rompeu com todas as coisas. Por isso que aquele lugar agora é chamado de Perezim, porque havia uma história de rompimento na genealogia de Davi. Quando eu estava pensando muito nessa ideia, Deus falou comigo assim: tudo que o seu avô não rompeu, eu usei o seu pai para romper, mas tudo que o seu pai ainda não rompeu, você pode romper. Sabe, o lugar da sua batalha é o lugar que Deus vai fazer um rompimento, para que vitórias sejam fluidas e sejam geradas do seu ventre. Davi é uma vitória do rompimento de Pérez. Raabe casa com o filho, neto de Pérez. Você vê como que o rompimento começa e alcança Boaz. Boaz rompe, casa com Ruth. Ele era de uma tribo de gente rica, mas ele vai lá e se conecta a Ruth, uma simples viúva. E do ventre de Ruth nasce Obed.
E Obed continua o rompimento. E do ventre da esposa de Obed nasce Jessé. E do ventre de Jessé, da sua esposa, nasce Davi. E do ventre de Davi nasce Jesus. Porque Jesus, na genealogia de Jesus, tem Davi, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Pode ler a genealogia de Jesus. Raabe está lá. E Davi, e é óbvio, né, a esposa, mas Salmão, e a Bíblia faz questão de colocar Raabe, e Davi está lá. Sabe o que eu quero dizer? Deus nos chama a um rompimento sobrenatural, para que haja uma unção especial na nossa vida. O que você precisa romper? Qual é a área da sua vida que Deus pode agir para um rompimento? Deus te ungiu nessa manhã. Deus te deu uma graça nessa manhã para ser ungido.